pessoal, a gente está encerrando a teoria da parte 3 de termologia, com a continuação do assunto trabalhado na aula passada. Eu vou colocar aqui no primeiro slide, aqui. Nesse primeiro slide de aula, em amarelo está aquilo que a gente já estudou na última vez que nós trabalhamos termologia, na aula passada. O que falta a gente falar? A parte mais importante, que é o balanço energético na previsão de temperatura de equilíbrio. Né? Vamos lembrar que a gente trabalhou basicamente 2 pontos na aula passada. O primeiro ponto é o conceito de que quando você coloca 2 corpos em contato, vai haver uma troca de calor. Só que essa troca de calor, ela vai acontecer até o momento em que os corpos atingem o tal do equilíbrio térmico, que é a temperatura igual. O equilíbrio térmico é caracterizado pelos corpos terem a mesma temperatura. Quando há essa igualdade nas temperaturas, os corpos param de trocar calor. Só que aí a gente discutiu na sequência de que quando você dá calor para um corpo, ou quando você tira calor do corpo, o que pode acontecer com esse corpo? Ele pode diminuir ou aumentar a temperatura, ou ele pode mudar de estado. Então a gente falou sobre 3 propriedades térmicas que são super importantes para a aula de hoje, que é o calor sensível, calor latente e a capacidade térmica. Tudo isso foi discutido na aula passada. Que a gente vai pegar agora essas ferramentas e colocar em prática aqui, tá bom? Bom, vamos começar falando do conceito de equilíbrio térmico e o balanço energético. Então aqui a gente tem uma figura, que ela obviamente é uma figura ilustrativa, para a gente ter uma ideia do que a gente vai enfrentar. Então imaginem o seguinte, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 corpos dentro de um ambiente fechado, tá? Esses 5 corpos estão dentro de um calorímetro. Quando você coloca esses corpos dentro de um sistema como o calorímetro, vamos lembrar que o calorímetro é um dispositivo, né, que a gente considera que ele é ideal, porque ele não permite trocas de calor com o meio externo, permitindo sim, né, que as trocas de calor aconteçam entre os corpos. Tá? Então, dentro desse sistema, você vai ter troca de calor. E aí você concorda que nessa troca de calor vai haver corpos perdendo calor e vai haver corpos ganhando calor. Tudo bem? O que o balanço energético faz é ensinar a gente a trabalhar matematicamente com isso aqui. Tá? Eu vou usar um exemplo um pouco mais simples, tá? Eu não vou usar um exemplo de 5 corpos, para não ficar muito extenso, mas eu vou considerar o seguinte. Quer ver? Vamos imaginar que você tenha um corpo A e um corpo B. Não importando muito qual a massa, não importa muito isso agora, tá? Vamos imaginar o seguinte. O corpo A, ele tem uma temperatura θ0, A, e o corpo B tem uma temperatura θ0, B. Certo? Vamos supor, para efeito do exemplo, que a temperatura de A, inicialmente, seja maior que B. Tudo bem? Bom, pela primeira lei da termodinâmica, que a gente vai discutir na sequência, né, o assunto, o calor ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é um fluxo que você não tem como impedir. Ele, na verdade, ele é um fluxo espontâneo, né? Então, a gente sabe que o nosso calor vai fluir de A para B. Então, você tem o corpo A, ele perde calor. Então, a gente prevê, né, que uma das hipóteses é esse corpo abaixar a temperatura. Tá? Eu estou falando uma das hipóteses porque ele pode abaixar a temperatura e também pode mudar de estado. Né? Se ele perder muito calor, a ponto dele chegar a mudar de estado, isso pode acontecer. Por exemplo, se você tem água e gelo, a gente vai até mostrar daqui a pouco um esqueminha para vocês lembrarem disso. Pode acontecer de você ter tanto gelo para pouca água que a água acaba congelando. Isso pode acontecer. O fato é que o A vai perder calor. E o corpo B recebe calor.
calor. Acontece o seguinte, gente. Pela convenção de cálculo na física, toda vez que um corpo perde calor, o calor dele é negativo. O calor do corpo é negativo. Tá? Assim como quando o corpo ganha calor, o calor, perdão, é positivo. O calor que entra no corpo é positivo. O calor que sai do corpo é negativo. Tá? Isso a gente pode avaliar até pelas formulinhas do que macete, do que mole. Tá? Depois a gente vai comentando durante o exercício. O fato é o seguinte, se o calor é trocado apenas entre A e B, quer dizer, se não há perda de calor para o meio externo, que a gente chama de vizinhança, né? O que eu posso garantir? Então, eu vou garantir o seguinte, se o sistema está isolado termicamente, eu tenho que o calor doado pelo corpo A, eu vou colocar assim, ó, calor doado pelo corpo A é igual a menos o calor, aliás, o calor recebido o calor doado pelo corpo A é menos o calor recebido pelo corpo B. Um dos calores tem o sinal trocado do outro, né? A gente pode até colocar para ficar mais didático. Eu posso colocar assim, ó, que aí fica mais correto, né? Ó. Pronto. Põe o sinalzinho de menos em quem perde e põe o sinalzinho de mais em quem recebe. Então, o valor perdido tem que ser igual ao valor recebido. Tá? Isso, obviamente, nós estamos trabalhando com dois corpos. Né? Se você coloca um terceiro corpo, isso vai acabar complicando um pouquinho mais. Tá? Ah, Dan, mas como é que eu vou saber quem perde e quem ganha calor? Uai, o corpo de maior temperatura é que vai doar calor. Sempre ele. Então, ele vai abaixar a temperatura. Tá? Daqui a gente tira a equação do balanço energético. O que é um balanço energético? Né? A gente fala, eu tenho falado tanto nas últimas aulas sobre esse termo, né? Balanço energético. O balanço energético é um cálculo de energia que você faz pensando que tem um corpo perdendo e tem um corpo ganhando energia. É isso, isso é o balanço energético. Então, o balanço energético diz o seguinte, que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B dá igual a zero. Tá? Esse princípio, ele é usado principalmente para isso aqui, ó. Principalmente para isso aqui. Porque uma coisa é fato, né? A gente sabe que os dois corpos vão trocar calor e vão atingir uma temperatura de equilíbrio TB, TF, vamos chamar de θF, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso desenvolver nessa conta. Eu posso escrever o seguinte, que MA vezes CA vezes delta θ A mais MB. Peraí, acho que aqui não vai caber, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, já tem que fazer aqui. Deixa eu fazer aqui, senão vai comer toda a minha anotação. Aqui, ó. QA mais QB igual a zero. Deixa eu diminuir um pouco essa tela. Espera aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar uma encolhida nela, que eu consigo desenvolver melhor. Pronto. Então, QA mais QB igual a zero. E aí agora eu vou abrir, ó. Eu vou escrever que MA vezes CA vezes. Olha o que eu vou escrever na variação de temperatura do corpo, ó. Temperatura final menos temperatura inicial dele, mais MB vezes CB vezes variação de temperatura do corpo B, temperatura final menos inicial de B. Isso é igual a zero. Tudo bem? Aí você olha para essa conta e fala, meu Deus do céu, Dan, que conta louca. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa conta ela só tem tamanho, gente. Ela só tem tamanho. Veja só.
O que é MA e MB? São as massas dos corpos, certo? Isso facilmente eu determino no laboratório. Os calores específicos vão depender das substâncias. Então, isso a gente tem também. As temperaturas iniciais eu tenho, porque eu meço com termômetro. O que quase sempre o exercício vai te pedir é isso aqui, ó. Qual é a temperatura final? Notem que a temperatura final, eu tomei o cuidado, né, de colocar a mesma para os dois, porque eles estão em equilíbrio térmico, certo? Tudo bem? Todos os exercícios de troca de calor vão por esta linha de raciocínio, tá? O que vai diferenciar um exercício do outro? A maioria deles vai perguntar a temperatura final. Às vezes, ele te dá a temperatura final e pede a massa de um dos corpos. Às vezes, ele te dá a temperatura final e pede o calor específico de um dos corpos. Ele vai mudar a incógnita. Mas percebam que o desenvolvimento ele vai ser sempre feito desta forma. Tudo bem? Beleza? Tá? Aqui eu coloquei um quadro que eu achei legal da gente refletir juntos, que são algumas possibilidades de equilíbrios térmicos. Tá? Aqui, ó, o quadrinho, ele avalia quais são as situações que você pode encontrar para equilíbrios térmicos. Opa, peraí, que eu descompartilhei aqui. Peraí. Perdão, gente. Agora voltou. Acho que voltou, né? Eu olhei aqui e me dei conta que estava descompartilhado. Ó, aqui você tem uma mistura de água e gelo em temperaturas diferentes. Mas ele não especifica quanto tem de água, quanto tem de gelo, qual a temperatura de cada um, tá? E aí, ele trabalha com algumas situações. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha muito gelo, muito gelo, muito gelo. E a água esteja bem fria. Se você tiver uma situação onde você tem muito gelo e a água estiver bem fria já, pode acontecer daquela água congelar. Então você tem um equilíbrio térmico específico aqui. Porque você percebe o seguinte, gente, essas coisas que eu estou falando, eu acredito que para alguns de vocês possa soar um pouco abstrato. Vocês vão perceber tudo isso na hora que eu for fazer os exercícios. Porque olha só, no meu exemplo, o que eu percebo? Que um corpo perdeu calor e o outro ganhou, mas não houve mudança de estado. Então esse aqui é um tipo de equilíbrio térmico até que bem simples, tá? Aqui você tem então aqui, ó, você tem um equilíbrio térmico onde a água, para atingir o equilíbrio térmico, ela teve que congelar. Então esse equilíbrio térmico, ele vai ser atingido numa temperatura abaixo de zero. Ou até zero, né? Porque a água pode congelar a 0 graus. Tá. Você pode ter uma outra situação onde você tenha, por exemplo, muita água e pouco gelo. Ou que a água esteja muito quente e o gelo está próximo de zero. Né? Dependendo das condições da tua troca, você pode ter o gelo absorvendo o calor e derretendo, e aí você tem um equilíbrio acima de zero. Tá? Isso aqui que a gente está mostrando é só considerando água, né? Porque ele pode misturar outras coisas. Tá? E aqui você tem uma mistura de água e gelo que atinge o equilíbrio a 0 graus. O que pode ter acontecido aqui, por exemplo? Você tem uma mistura de água e gelo, onde parte do gelo derrete, mas não consegue derreter tudo. Então, a troca de calor acaba na temperatura de 0 graus mesmo. Tá? Ou a parte da água congela. Então, são situações das mais diversas, tá? Que podem aparecer. Em todas elas, sem exceção, você vai trabalhar dessa maneira aqui, ó. A soma dos calores vai dar igual a zero. O resto é mais conta mesmo, tá? Beleza? Deixa eu só escrever um negócio aqui para vocês tirarem print, quem quiser. Aqui, ó, é o calor doado, só para... E aqui o calor recebido. Tá? Beleza? Tá? Então, muitas vezes, vocês vão perceber... Peraí.
muitas vezes vocês vão perceber que na conta vai aparecer quimole, vai aparecer só quimacete, às vezes aparece um quimole para água, um quimole para o gelo derretendo. Isso vai variar de situação para situação, tá bom? Beleza? Tudo bem, é isso, tá, gente? A teoria é essa, tá? O que a gente vai fazer agora são casos, tá? Os primeiros exercícios aqui que a gente vai trabalhar são exercícios de exemplo, tá? Que eu sempre falo, né? Eu tiro do material do SAS, que eu tenho aqui em casa. Material do SAS. Estava fazendo propaganda do material do SAS, né? Bom, eu vou trocar aqui. Aqui. A questão é a seguinte. Ana lava sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Coloca então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar a uma temperatura inicial θ0. Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 100 calorias por grau Celsius e o calor específico do café 1 caloria por grau Celsius, após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema foi de 60 graus. Pode-se afirmar que a temperatura inicial do café era... Então, veja, esse é um primeiro exercício onde você tem o café, que é um líquido, trocando o calor com a garrafa. Para quem assistiu a aula anterior, deve ter notado que eu falei muito... Quando a gente falou de capacidade térmica, eu associei muito a capacidade térmica a uma propriedade de coisas. Então, geralmente, quando você está fazendo um problema de termologia e a panela, o frasco, também trocam calor, a maneira que você tem de expressar essa capacidade é usando a capacidade térmica. Então, veja, a garrafa ela estava a 20 graus Celsius. A menina lavou com 20 graus, então a garrafa estava com água com 20 graus Celsius. O café estava a θ0. O café estava a θ0. Tá. A capacidade térmica da garrafa é 100 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Beleza? Só um minutinho, gente, rapidão. Então, significa o seguinte, vê se você concorda. Cada 1 grau Celsius que a garrafa esquentar ou esfriar, ela vai ter que trocar 100 calorias. Então, para esfriar, ela perde 100 calorias, para esquentar, ela ganha. Tá? O café, ele tem o mesmo calor específico da água. 1 caloria por grau Celsius. Certo? Então, esses dois dados, eles são cruciais para a gente. Por quê? Porque eles basicamente mostram como é que as coisas esquentam ou esfriam. Né? Qual que é a relação de mudança de temperatura com o calor trocado. Bom, eu sei a massa do café. Vocês perceberam que ele não deu a massa da garrafa? Porque para trabalhar com capacidade térmica eu não preciso da massa. Então ele não deu a massa. Tá? Beleza. E a pergunta dele é a seguinte. Quem é o θ0, né? Sabendo que a temperatura de equilíbrio é 60 graus. 60 graus Celsius. Tudo bem? Beleza? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai fazer o problema de troca de calor. Tá? Vamos lá. Eu vou entender o seguinte. O calor, ele passa do café para a garrafa. Todo mundo consegue compreender isso, né? Porque a garrafa está a 20 graus. Se o equilíbrio vai ser atingido a 60, a gente sabe que ela vai receber calor para poder chegar no 60. Então, eu vou escrever assim, ó. Q do café mais Q da garrafa igual a 0. Tudo bem? Beleza.
Como é que eu calculo o Q do café? Q do café é igual a MC delta θ. Tudo bem? Como é que eu calculo o Q da garrafa? Vamos lembrar que a capacidade térmica de uma coisa é a quantidade de calor relacionada a quanto ela varia de temperatura, não é? Gente, olha a fórmula aqui na tua cara, ó. Olha a fórmula da capacidade térmica gritando aqui na tua cara, ó. Q sobre delta θ. Portanto, você concorda que para calcular o calor que a garrafa ganha, eu vou pegar C vezes delta θ. Pronto. Tudo bem? Então, eu tenho essa expressão e tenho essa expressão. Joga ali na conta, ó. M do café vezes C do café vezes variação de temperatura do café igual a C da garrafa vezes variação de temperatura da garrafa. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tá bom? Vamos abrir já, né? Vamos abrir, tá na hora já. A gente mexe com as letrinhas, mas daí já abre. Então fica, ó, 200... Não, tira o grama, não precisa do grama, né? 200 vezes 1 vezes. Presta atenção agora, gente. A variação... Peraí. Pronto. A variação de temperatura do café é a temperatura final, que é 60 graus, né? Menos a temperatura inicial, 1. MC delta θ. Mais capacidade térmica da garrafa, 100. A garrafa térmica variou a temperatura de final menos inicial. Certo? Tá? Bom, matou, né? Agora é conta, agora não tem mais o que fazer aqui. Então fica 200 vezes 6, dá 12.000. Vocês vão fazendo conta aí, hein? Pelo amor de Deus. Menos 200 θ0. Tá? Eu apliquei a distributiva ali. Mais. Aqui dentro tá 40, ó. 40 vezes 100 dá 4.000. A zero. Então vai dar 16.000 igual a 200 θ. 16.000 igual a 200 θ0. Tá? θ0 dá 80 graus Celsius. Dá 80 graus Celsius. Tá? A questãozinha, então, alternativa E. Tá? É um exemplinho bem simples, mas não foge muito disso não, viu, gente? Não foge muito disso não. Tem alguns assuntos, né, que a gente vai perceber na física, principalmente, que não tem muito como se complicar. Tá? As contas são chatas, né? Perder um zero aqui já era. Ok? Podem tirar print para a gente passar para o próximo exemplo. E lembrando que esses exercícios não são os do material de vocês ainda. São exercícios de aula mesmo, tá? Para a gente discutir juntos. Onde vocês não precisam copiar, só vão prestando atenção mesmo na questão, para ir pegando o jeito. Tá bom? Beleza, vou para o próximo. Próximo. Deseja-se que um peixe de capacidade térmica 400 calorias por grau Celsius, inicialmente a 20 graus, tenha sua temperatura baixada para 0 graus. No local em que isso será feito, a temperatura de fusão é 0 e o calor latente de fusão do gelo é 80. A quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo inicialmente a 0 graus de quantos gramas?
Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho um corpo, que é o peixe, que inicialmente está a 20 graus Celsius. Meu Deus, hein? Esse peixinho aqui já está indo pro vinagre, já, pelo amor de Deus. Imagina se chegar num lugar e ter um peixe que está 20 graus Celsius, nego. Fala aí. Hã? Você come? Come um sashimizão desse a 20 graus? Oh, beleza. Imagina. Bom, aí eu vou esfriar esse peixe com gelo. Só que o gelo está a 0 graus. Eu quero que o equilíbrio seja a 0 graus. Aí você fala, mas Dan, pera um pouquinho. Tem alguma coisa estranha aí. Se o peixe está a 20, o gelo está a 0, vai ter troca de calor. Vai ter troca de calor. Calor. Uai, se vai ter troca de calor, como é que o gelo não esquenta? Porque o gelo, para esquentar, gente, ele precisa primeiro derreter. Primeiro ele precisa derreter. O que está acontecendo aqui é que tinha tanto gelo que eu só preciso de uma parte do gelo para tirar o calor desse peixe. Então, o gelo ele vai absorvendo esse calor, mas ao invés de aumentar a temperatura, ele primeiro precisa derreter. Então, veja, eu vou fazer um balanço energético aqui. Tá? Eu quero saber a massa do gelo, sendo que eu conheço o calor latente de fusão, e eu conheço a capacidade térmica do peixe. De novo, olha lá, como o peixe é um objeto, vamos dizer assim, né? Ele não é uma substância, os caras dão a capacidade térmica. Então, ó, o nosso balanço energético vai ficar assim, ó. Q do peixe mais Q do gelo igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Q do peixe, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Mais Q do gelo, massa vezes calor latente, igual a 0. Percebe que nessa troca de calor, a gente não usou calor sensível, porque não precisou. Porque a substância que estava ganhando calor não está variando a temperatura. Então, é nesse sentido que esse quadro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Depois eu volto no exercício. Ó, é nesse sentido que eu queria destacar a importância desse quadro, tá? Muitas vezes, na troca de calor, você não vai fazer que macete para os dois. Você faz que macete para um, que mole para o outro, tá? É isso que pode te fazer perder a questão lá na hora. Você não perceber isso na hora da prova, do exercício, perdão, tá? Então vou voltar aqui. Vamos terminar essa conta. Então vai ficar capacidade térmica 400 vezes temperatura final menos inicial mais 80 M igual a 0. Viu? Então 80 M igual, aqui dá 8.000, né? Só que vai para lá positivo. 8.000. A massa, então, é 100 gramas. Beleza? Então, assim, se o peixe tivesse mais quente, vamos supor que o peixe estivesse a 30 graus, aí esse gelo ia derreter e depois ele ia começar a esquentar. Entende? Tá? Nessa variação de temperatura, eu consigo derreter 100 gramas de gelo. Tá? Beleza, alternativa B de bola. Tá? Ok? Fazer mais 2, tá? Eu tô pegando esse exercício de sala, viu, gente? Para quem tem o material do SAS aí, tô pegando os exercícios de sala das aulas. Eu pego alguns que eu acho legal, que são bem conceituaizinhos, né? Tá?
Agora, peraí, vou trocar aqui, tá? A outra questãozinha, vamos lá. Um estudante do ensino médio realizou o seguinte procedimento. Pegou uma caixa de isopor com tampa, um termômetro e água. Colocou na caixa 1.200 gramas de água a temperatura de 20 graus. E logo após, 160 gramas de água a 60 graus. O estudante ficou monitorando a temperatura até que ela não variasse com o tempo, que é justamente a temperatura de equilíbrio, né? Ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio. Tá aí, beleza? Esse aqui envolve dois macetes. Ó, você tem água quente, eu vou chamar de água quente, tá, gente? Embora esse termo não seja muito adequado, né? Água quente. O que eu tenho de água quente? 1.200 gramas a 20 graus Celsius. Não, perdão. Eu estou trocando as águas aqui. A água quente são 160 gramas. Perdão. Ela está a 60 graus Celsius. Aí você tem água fria. Você tem 1.200 gramas a 20. Tá bom? Olha que interessante, duas informações. Bom, a primeira já era de se esperar, né? Se você está analisando água e água, as duas têm o mesmo calor específico. Ok? Outra coisa que ele fala, a capacidade térmica da caixa de isopor é desprezível. O que isso quer dizer? Ele está dizendo para você nas entrelinhas, esquece o isopor. O isopor não vai participar da troca de calor. Então, a gente vai ter uma troca de calor entre água quente e água fria, tá bom? Beleza? Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal. Só que tem um detalhe, tá? Nós vamos combinar o seguinte, você só vai pensar nisso se for água com água. Para o que eu vou mostrar para você, eu preciso que os dois tenham o mesmo calor específico, senão dá ruim, tá? Veja só, eu quero saber a temperatura final, não é? Então eu quero θF. Vamos lá, então. Então eu vou escrever assim, ó. Espera aí. Eu vou escrever Q da água quente, Q da água quente, mais Q da água fria, tem que ser zero. Tá? Eu vou abrir essa conta. Então, eu vou escrever assim, ó. Massa de água quente vezes calor específico vezes temperatura final menos temperatura inicial. Aqui. Tá? Mais massa de água fria vezes C vezes temperatura final. Aqui eu chamo de θF, né? Perdão. Temperatura final menos inicial. Isso é igual a zero. Tá? Beleza? Tá. Agora eu tenho o seguinte. Ó, uma coisa que eu já posso fazer. Eu posso cortar o C. Tá? O C vale 1 para os dois. Então ele não vai alterar a nossa conta. Porque ele é vezes, né? Tá tudo vezes ali. 1 e 1. Tá bom? Beleza. Agora eu vou substituir o que eu tenho. Então fica 160 vezes θF menos essas contas é que são chatas. 160 vezes 6 dá 960, será? Deixa eu ver. 160 vezes 6
Dá, então vai dar 9.600 aqui. Nossa Senhora. 1.600. Mais. Massa de água fria. 1.200, né? Vezes θF. Menos 1.200 vezes 20. Dá 24.000. Igual a zero. Ah, conta cheia de número, cara. Conta cheia de número é boa. Então vai ficar 1.360 θF igual. Aí você vai pegar o menos 9.600 com o menos 24. Dá 33.600. E aí o θF vai dar 33.600 dividido por 1.360. Dá 24,7 aproximadamente. Ele arredondou ali, tá? De graus. Eu queria que vocês observassem a nossa temperatura para a gente fazer uma reflexão sobre ela. Percebe que a temperatura ela está bem perto da água fria, bem próxima. Isso se explica porque a quantidade de água fria é muito maior. Você tem mais água fria do que quente. Então, a água quente, ela sofreu uma variação de temperatura maior. Não por causa do calor específico, porque o calor específico é o mesmo. Então, o que você pode... por exemplo, por que eu estou contando isso para vocês? Porque só de olhar nas alternativas, eu já ficaria em dúvida só entre duas, A e B. Com uma forte tendência de ir na A direto. Se eu tivesse que chutar, por exemplo, se fosse a última questão da prova, ou está acabando o tempo, se eu tivesse que chutar, eu chutaria A mesmo, por causa dessa diferença de massa. Né? Então, só que por isso que eu falei no começo do exercício, você só pode pensar desse jeito por causa do calor específico igual. Então, assim, a temperatura de equilíbrio, nesse caso, ela está mais próxima da água que está em maior quantidade. Da água que está em maior quantidade. Percebe isso? Tá bom? Claro que é o que eu disse, não dá para você bater na resposta direto, mas 50, 40, esquece, tá? Beleza? Por exemplo, para a temperatura ser 40 graus, gente, para a temperatura ser 40 graus, as massas tinham que ser aproximadamente iguais. Você tinha que ter a massa mais ou menos igual. Aí a temperatura seria próxima de 40 graus. Então, essas duas aqui eu descartaria. Aí eu descartaria por quê? Para a água quente ter esfriado só 5 graus, você tinha que ter muita água quente, o que não é o caso. Então, me parece mais plausível mesmo que seria entre as duas, a A e a B. Tá bom? Beleza? A gente ficou com a A, então. É o que eu falei, né? Não dá para fazer sempre isso. Tá? Podem tirar print para a gente fazer o último. Pronto. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar água aquecida com água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25. Qual a razão entre massa de água quente e massa de água fria para misturar num banho? Então, eu vou pegar, de novo, olha lá, água quente. Aí, né, eu vou chamar de massa de água quente. Essa água, ela está a 70 graus Celsius.
Aí eu vou misturar com água fria. Então, massa de água fria. Aqui é um F. E é 25 graus, né? Que ela tá. Tá bom? Eu quero que a temperatura de equilíbrio seja 30. Tá certo? A pergunta dele é a seguinte: qual é a relação entre massa de água quente e massa de água fria? Aí. Beleza? Então, olha, o que eu percebo nessa conta? Percebe que a água fria, ela vai variar pouquinho a temperatura. A água quente vai variar bastante. Então, eu espero que esse número seja pequeno. Então, por exemplo, eu já tentaria, já desconfiaria da alternativa E. Apesar de que, assim, todos os números são pequenos, né? Eles são menores do que 1. Então, mas, assim, a diferença é muito grande, né, cara? Porque essa daqui variou 40 graus Celsius, ó. Essa daqui variou 5 graus Celsius. Então, para quem é bom de matemática, talvez consiga matar de cabeça a alternativa. Porque a variação de temperatura da água quente para chegar no equilíbrio é 8 vezes maior do que a variação de temperatura da água fria. Ó, eu vou escrever isso que eu estou falando, ó. OBS. A variação de temperatura da água quente é igual a 8 vezes a variação de temperatura da água fria. Tá? De onde eu tirei essa conta? Daqui, ó, gente. A variação de temperatura da água fria foi isso aqui, ó. Foi de 25 para 30. A variação de temperatura da água fria, da quente, foi 40 graus. Tá? Beleza? Então as massas devem seguir o contrário, né? As massas devem seguir o contrário pela lógica, tá? Vamos ver aqui, ó. Q da água quente mais Q da água fria igual a 0. Olha só. Massa vezes 1 vezes variação de temperatura da água quente, 40. Aliás, menos 40, né, gente? Cuidado com o sinal. Cuidado, eu falo para mim mesmo, né? Temperatura final, 30, menos temperatura inicial, 70. Tá? Mais massa de água quente, fria. Ai, por que eles não põem A e B, né? Ô, coisa chata. Massa de água fria, vezes 1, vezes variação de temperatura. Ela foi de 25 para 30 graus. Então, variou 5, igual a 0. Olha que interessante essa conta, gente. Passa o 40 para lá, 40 massa quente, ó. Vai ficar assim, 40 massa quente igual a 5 massa fria. Portanto, ele quer quente sobre fria ou fria sobre quente? Deixa eu ver. Ele quer quente sobre fria, né? Então fica assim, massa quente sobre massa fria é igual a 5 sobre 40. Dá 1/8, né? Tá? Beleza? Um outro jeito de você pensar, gente, seria pensar o seguinte, ó, né? Para você entender matematicamente isso, ó. Q da quente em módulo é igual a Q da fria, não é?
Isso em módulo. Esquece o sinal. Então, ó, massa quente vezes variação de temperatura dela igual a massa fria vezes variação de temperatura dela. Ó. Você está trabalhando com grandeza que é inversamente proporcional. Quer dizer, aquele corpo que varia mais a temperatura é o corpo que tem menor massa. O corpo que varia menos a temperatura é o corpo que tem maior massa. Tá? Tudo por quê? Repetindo mais uma vez. Porque eu posso desconsiderar o calor específico, já que a substância é a mesma. Trocando. Tá? Não precisa ser necessariamente água e água. Se fossem outras duas espécies, né, com o mesmo calor específico, então vai dar 1/8, que dá 0,125. Tá aí. Alternativa B de bola. É isso, gente. Perigosamente fácil, né? Perigosamente fácil. Vocês querem perguntar alguma coisa? Fechou, então? Beleza, então. Então, fechou.